Boa noite, mais uma vez estamos juntos, isto é muito bom. Estamos aí cada semana com um tema interessante, um tema que chama a tua atenção e também a minha, porque é um desafio para mim poder estar preparando, analisando, para poder compartilhar com vocês. Então, para mim tem sido uma honra poder estar junto com vocês todas as quintas-feiras, podendo compartilhar um assunto que possa te ajudar a analisar a sua vida e também sua família, né? Porque talvez tem pessoas que têm sintomas daquilo que eu já tenho falado e você pode lidar e saber resolver. Amém? Então, mais uma live. Hoje nós vamos estar falando sobre lidando com a depressão, né? Um assunto tão difícil, mas um assunto tão importante que pode te ajudar, pode trazer um novo trilho para a sua vida. E eu queria, assim, antes de nós falar qualquer coisa, nós precisamos orar. Sabemos que somente a graça de Deus vai poder nos dirigir, nos conduzir até o final dessa live, debaixo da sabedoria do Senhor. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia, por tantas bênçãos que Deus já tem derramado sobre nós. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais uma quinta-feira, que estamos juntos aqui, podendo compartilhar essas palavras que o Senhor tem colocado no meu coração. E hoje é um assunto, Pai, sobre depressão. E eu creio que tudo isto vai ser colocado sobre a mesa, esse assunto. E eu sei que aqueles que estão me assistindo, me ouvindo, vão ter um discernimento sobre esta área, sobre esse assunto, e Deus abençoa, Pai. Se tiver alguém que está sofrendo de depressão, que está me assistindo agora, que eles possam ter uma revelação do céu para a vida deles, que o Senhor ajude, sustente estas vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes de nós trilhar esse caminho da depressão dentro desse assunto, eu quero ler os Salmos 142, é o Salmo de Davi. E aqui dentro eu vejo como Davi, as suas demonstrações, as suas palavras, aquilo que ele estava sentindo, mostra que ele estava passando por um momento depressão, né? Um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de sofrimento, e nós vamos entender um pouquinho mais, ok? Vamos lá? Diz assim, o Salmos 142, verso 1 a 7. Diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo a minha queixa perante a sua face, exponho-lhe a minha angústia. Quando dentro de mim desfalece o meu espírito, és tu quem conhece a minha vereda. No caminho em que eu ando, ocultaram-me um laço. Olha para a minha direita e vê. Ninguém há que se preocupe comigo. Refúgio-me falta, e ninguém cuida da minha alma. Davi está falando, ninguém cuida da minha alma. A ti, ó Senhor, clamo, eu digo, tu és o meu refúgio, a minha herança na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, pois são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. É interessante, você pode ver que ele destaca aqui, falando da sua alma, ele fala no versículo 4, ele diz, olha para a minha direita e vê, ninguém há que se preocupe comigo.
refugio-me falta, ninguém cuida da minha alma. Aí no verso 7 diz, tira a minha alma da prisão. Sabe, a depressão realmente é algo assim que leva a pessoa a ser presa, ficar presa a sentimentos, a dores, a culpas. E sabemos que sintomas de uma depressão leva as pessoas a ficar prisionada. E eu quero dizer para vocês, eu quero assim, dessa live, falar com muito calma, talvez seja mais uma aula do que uma pregação, talvez mais uma direção para vocês, para que vocês possam entender com clareza o que eu vou falar. Claro que eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou nenhum doutor nesta área, não conheço nada, só quero compartilhar para vocês o que eu conheço, aquilo que Deus já me ensinou, aquilo que Deus já falou no meu coração. Claro, lendo, estudando algumas coisas, eu posso te ajudar a entender essa questão da depressão. Talvez você vai aprender a lidar com ela. Eu quero começar a dizer para vocês uma coisa. Todos nós temos uma linha invisível. Uma linha que divide o seu estado aqui e o seu estado aqui. Porque tem pessoas que ela ultrapassa esta linha invisível e ela acaba entrando numa depressão. E aí ela se torna, aí tem que ser igual uma flecha, que vai fazer uma curva e voltar. E ultrapassar novamente esta linha invisível. Eu creio que você vai entender isto. Porque eu quero dizer para vocês que, como salmista, ele estava dizendo sobre a sua alma, que estava em prisão. Quantas pessoas que estão presas hoje, que estão sofrendo, estão vivendo embaixo de angústia, que estão vivendo isoladas, que estão vivendo debaixo de sofrimento, por causa ela ultrapassou essa linha invisível. E quando uma pessoa ultrapassa essa linha, ela precisa buscar ajuda. E muitas pessoas demoram tempo para buscar o socorro. E ela entra numa crise que ela não consegue sair mais. E eu quero dizer para vocês que existe uma crise depressiva. Existe a crise depressiva, existe a depressão, existe essa diferença entre a crise depressiva, a depressão em si e a tristeza da alma. E eu quero, assim, destacar algumas coisas importantes, falar para vocês sobre essa crise depressiva, que muitas pessoas, ela tem alguns sintomas, mas ela não está numa depressão, ela tem uma crise, ela ela está passando por uma fase ruim da sua vida, um momento difícil da sua vida. E eu quero dizer para você, uma crise depressiva, ela demora entre 3 a 10 dias. Uma crise depressiva. A depressão não, já é outro nível, outro estágio, outro estado, da alma. Ela já se aprofundou mais num nível de angústia, de tristeza. Então eu quero mostrar para vocês que quando você entra numa crise depressiva, passou o primeiro, o terceiro dia, o sétimo, o 10º dia, você está vivendo a mesma situação e você não consegue mais ter aquela alegria, você começa a buscar ajuda, porque a ajuda vai te fazer você sair dela. Eu faço uma pergunta para vocês. Todo mundo dizem, aí os psicólogos, os estudiosos, dizem que a depressão é o grande mal do século. O que você acha? Você acha mesmo que é o grande mal do século? Não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que
existem coisas piores. Por que que as pessoas entram na depressão? Por falta de amor, falta de compreensão. E o que que é o maior mal do século? É a falta do amor. As pessoas não estão amando mais, não estão cuidando mais como deveria, não estão dando mais atenção como deveria. Então, qual que é o maior mal do século? É a depressão, sim. Mas causada por quê? Por falta de carinho, falta de atenção, falta de amor. Aí. Então, e para mim, o maior mal do século é a pessoa ser indiferente. Esse é o maior mal. As pessoas serem indiferentes. Elas não estão preocupadas com as pessoas. Não quer dar atenção para as pessoas. Esse é o maior mal do século. A depressão é só um sintomas. É um sintoma daquilo que falta no mundo. E eu quero perguntar para você agora. A depressão é mais comum nas mulheres do que nos homens? O que você acha? Você acha que as mulheres, elas entram mais em depressão do que os homens ou os homens? Eu vou responder para você essa pergunta. Já vou responder. A depressão, ela atinge muito mais as mulheres. Porque uma organização mundial da saúde, eles fizeram um estudo, uma pesquisa, e publicaram isto, mostrando que 1,9% dos homens, eles têm um episódio de depressão, quer dizer, unipolar, aquele momento assim que eles entram naquela crise, aquele momento. Mas as mulheres, 3,2%. Quer dizer, as mulheres estão com porcentagem maior. Então, quando nós olhamos para o mundo, porque as mulheres têm uma carga maior, têm responsabilidade maior que os homens. Os homens chegam do emprego, do trabalho, o que eles fazem? Tiram o sapato, deitam no sofá e fica lá na boa assistindo jornal. E aí a mulher, o que está fazendo? Talvez ela trabalha fora, ela chega, vai ter que fazer comida, e se for aquele marido chato, quero uma comidinha feita agora, do almoço eu não quero. E aí? A mulher tem que ralar lá fazendo almoço, janta, porque o bonitão não gosta de requentar, ou esquentar novamente a comida do almoço. Que vergonha! A mulher trabalhou o dia inteiro, ele chega em casa, lá, chuta o sapato para cima, deita no sofá e fala, mulher, estou com fome, olha lá. E a mulher lá ralando lá para fazer um bifinho lá, tudo, um arrozinho fresquinho, só porque o cara é fresco mesmo. Então eu vejo assim que a mulher, ela tem uma carga maior, sobrecarrega filho. O marido não quer nem saber do problema dos filhos, a mulher tem que ir lá dar conta dos filhos. Sabe, então, por isso que as mulheres entram mais em depressão. Então, nós, como homens, nós temos que olhar isto. E sabe o que acontece? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou falando só apenas de uma crise depressiva. Eu estou falando que as mulheres entram em depressão. Eu estou falando que a depressão em si é uma doença. Quando passa essa linha invisível, ele entra numa crise real. É uma depressão real, é grave. Isso traz um impacto no corpo da pessoa. Aí a pessoa começa a ter sintomas, começa a sentir o corpo sentindo o toque dos problemas. E eu vou falar sobre isso. E eu vejo assim, Davi, quando eu vejo uma crise depressiva, eu posso falar sobre Elias, o profeta Elias. Aí talvez muitos já falaram, que Elias não teve uma depressão e tal. Eu vejo que não. Eu vejo que ele teve uma crise depressiva, que não entrou numa depressão. Claro que ele teve alguns sintomas de sintomas de crise, de uma crise depressiva, mas ele não entrou numa depressão. Aí o que acontece? Se você olhar lá em Reis, 1 Reis 19,
você começa a ver o histórico dele. No 18, ele enfrenta os profetas de Baal, enfrenta Jezabel, ele está ali tudo cheio do poder, cheio de fé, né, mostrando seu poder em Deus, dizendo, não, vamos matar esses profetas e tal. E de repente uma mulher, Jezabel, ameaça ele. E aquela palavra que veio no coração dele, bateu no coração dele, e a Bíblia diz que ele teve medo. Então, uma pessoa que entra numa crise depressiva, ele tem medo. Olha bem, teve medo. Tem pessoas que começam a ter medo. Já falei, medo do amanhã, não aqui, mas em outras lives, o medo, eu já falei sobre o medo. Teve um estudo sobre isso. E aí o que acontece? Ele teve medo. Ele foge. Quando pessoas que entram numa crise depressiva, a tendência é fugir. Por isso que eu falei, fugir, pode ser 3 dias, ser 2 dias, 4 dias, mas passou dos 10, aí você tem que ter cuidado. Tem que buscar ajuda. O que aconteceu com ele? Ele pediu a morte. Por que ele não ficou lá para Jezabel matar ele? Aí ele chega lá no deserto e fala, eu quero morrer, eu não sou melhor que meus pais. E aí, o que você entende disso? Se o cara quisesse morrer mesmo, ele ficava lá. O profeta ficava lá. E os mensageiros matavam ele, os soldados de Jezabel. Mas ele fugiu de medo. Aí ele fala que queria morrer, pediu a morte. Aí sabe que é outra coisa que acontece? Ele vai para o deserto, entra debaixo de uma arvinha e dorme. Pessoas que estão em crise depressiva, ele dorme. E ele entrou em uma crise depressiva e começou a dormir, até que o anjo apareceu, deu comida para ele. Ele comeu bem. Porque uma pessoa que está em depressão, ele não come. Por isso que eu estou falando que ele passou um processo de crise. Talvez você está enfrentando uma crise depressiva e pensando que está na depressão. Eu estou vivendo uma depressão. É uma mentira. Você está vivendo um estado, um momento de uma crise depressiva. Ele comeu muito bem. Aí a Bíblia diz que o anjo veio, deu comida, ele comeu, depois ele foi, dormiu de novo, E aí o anjo veio, apareceu e ele comeu de novo. Um cara com depressão vai comer tanto assim? Não, ele estava em uma crise depressiva. Olha bem, talvez eu quero falar para você, talvez muitos psicólogos vão olhar essa live, vai achar que eu estou falando absurdo, mas é uma realidade. Eu estou falando de coisas que eu já, mais de quase 30 anos, lidando com pessoas, e vejo situações que as pessoas chegam, muitas vezes dentro do gabinete, eu estou com uma depressão e tal, com meia horinha de conversa com ela, eu já descubro que ela não está com depressão não, ela está numa crise depressiva, é diferente. Aí você mostra para ela que ela está numa crise depressiva, que não é uma depressão, aí ela fala, é verdade. Já teve situações de pessoas chegar, eu estou com uma depressão, pastor, uma depressão. Aí eu falo, você já passou uma linha invisível? Não sei, qual que é essa linha invisível? Não, quando você passa essa linha invisível, você começa a ter essas reações. Você está tendo? Não, então você está numa crise, você está entrando numa depressão, mas não está numa depressão. Ok? Então, Elias fez o quê? O profeta Elias dormiu. E outra coisa, ele vai e ele entra numa caverna. Quantas pessoas, qual é a tendência de muitas pessoas que estão entrando numa crise? Ele entra para ficar numa caverna. Ok. Aí você pode falar assim, mas quantas pessoas que entram numa depressão, entram no quarto, fecha a porta e fica lá. Mas eu vou falar para você, quando uma pessoa entra nesse estado, de entrar num quarto e fechar a porta, e ele está em depressão, ele tem dificuldade de ouvir a Deus. Ele tem dificuldade de entender o porquê ele está passando aquilo. Ele tem dificuldade de compreender a sua luta, o seu sofrimento. Por isso que as pessoas têm que ir lá, ajudar ele, sair daquele quarto. E aí o que acontece? Ele tem dificuldade. Mas Elias não teve dificuldade. Ele também teve, claro, Deus falou com ele. No momento ali, ele pensou que Deus falava através do trovão, através do vento, através do terremoto, mas Deus veio com uma voz mansa. Sabe, querido, quando uma pessoa está sofrendo uma crise, ele consegue ainda entender. Mas quando ele não
ele entrou num estágio maior, mais profundo. Ele tem dificuldade. Então, eu não sei se você está compreendendo. Se eu estou sendo bem claro com você. Então, a depressão apoia-se fortemente num sentimento paralisante. O que eu quero dizer? Que esse sentimento pode paralisar alguém. Qual era a missão de Elias? Era ungir reis, profetas, mas ele foge e entra numa caverna. Quer dizer, esse sentimento paralisou o processo, a missão que ele estava fazendo. Então, quando eu olho para Davi, é diferente. Davi, ele estava no estado, ele entrou numa depressão terrível. Você vê nesse texto, tira a minha alma da prisão. Aí ele diz lá ainda, que é interessante, ninguém cuida da minha alma. Ele está falando do seu sentimento, da sua crise, depressão, né? Ele está falando de uma depressão. Eu olho os Salmos, quando nós olhamos os Salmos 40, eu espero que você esteja entendendo, 40, verso 2, diz assim, ó, tira-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quer dizer, aqui ele fala assim, ó, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Quer dizer, ele estava enfinhado, estava mergulhado, sabe, ele estava numa depressão ali na sua alma, né? Eu vejo isso. No 42, Salmo 42, 3 diz assim, ó, as minhas lágrimas servem-me de alimento, de dia e de noite. Então, quer dizer, as minhas lágrimas, a sua alma estava arrebentada. Ele havia o choro, quando uma pessoa está numa depressão, ele chora muito. Ele tem essa sensação de qualquer coisa ele está chorando. Ele fica muito sensível. Isto aconteceu com Davi. Eu falei para vocês até agora sobre crise depressiva, que eu vejo nos meus olhos, que Elias passou. Que Davi passou por uma depressão, que nós vimos que a sua alma estava em prisão. E eu quero falar para vocês que há diferença entre a tristeza e a depressão, que muitas pessoas confundem a tristeza com a depressão, e é um erro muito comum, sabe? Eu quero falar para você, Jesus, ele se entristeceu, a sua alma se entristeceu. Quando você olha lá em Mateus 26, 38, diz assim, quando ele estava ali no Getsema, e ele estava com seus discípulos, ele disse, a minha alma está triste até a morte. Então houve uma tristeza profunda no coração de Jesus. Ele não estava deprimido, depressão, ele estava com uma tristeza enorme, uma grande tristeza na sua alma. E sabe, outra coisa, a tristeza, ela tem momento. A tristeza, ela tem um começo, meio e fim. Sabe, uma hora ela vai cessar, aí a tristeza vai sair e a pessoa volta ao normal. Quando a depressão não. Quando a depressão não, é diferente. Por exemplo, Jesus, quando ele ouve a notícia que João Batista, seu primo, tinha sido degolado, tinha sido morto. O que a Bíblia fala? Que ele entrou no deserto, mas ele saiu do deserto. Então, com certeza, ele chorou lá no deserto, ele se entristeceu muito, mas ele saiu. Então eu falo, a tristeza é diferente de uma depressão, de uma crise depressiva. Então eu espero que você esteja entendendo, ok? Então, a tristeza, ela tem um momento, né? Aí a pessoa também tem consciência sobre aquele sentimento que ela está sentindo. Porque a pessoa tem que discernir quando a alma dela está em prisão, quando ela está triste. Tem pessoas que vivem triste, mas ela não está em depressão. Então nós precisamos ter esses cuidados, sabe? Tem pessoas que
que ela vê alguns sinais da vida dela, e ela acha que ela está numa depressão, e ela fica desesperada, mas não, talvez ela só está passando uma fase mal, um dia mal, né? A Bíblia diz, basta cada dia seu mal, tem o dia mal, todos nós temos o dia mal, ok? Então nós, quando a gente olha, e podemos observar esses detalhes, que é essa questão olha, interessante, eu marquei algo interessante aqui, que a tristeza, que eu falei, ela tem um começo, meio e fim, a depressão já não acaba, assim, ela tem que ter um tratamento, tem que passar pelo psiquiatra, a pessoa talvez vai ter que tomar alguns remédios para poder sair da depressão. Mas eu quero dizer para vocês que quantas pessoas que estão deprimidas, estão em depressão, e acabam ouvindo coisas que ela não gostaria de ouvir. E a família, os amigos têm que ajudar essas pessoas, mas não colocando como essas frases que eu vou falar agora, que as pessoas acabam ouvindo. Levanta dessa cama, vai dar uma volta. O que você está fazendo aí? Levanta dessa cama. Desperta, acorda, vamos. Né? Ou aquela frase, você está exagerando. Você está exagerando, isso aí não é tão sério assim não, isso não é difícil não. Aí você começa a colocar a pessoa na parede, e a pessoa começa a ficar mais, ela vai recuando mais, cada vez mais. Sabe outra coisa? Aí a pessoa ouve assim, há pessoas que estão numa situação pior que a sua, aí você começa a colocar peso sobre a pessoa. A intenção é boa, o comentário é bom, mas esses comentários não vão ajudar as pessoas. Então você tem que entender as pessoas que estão em depressão. Você tem que entender. Sabe, as causas da depressão, rapidamente eu vou falar para vocês, é algo genético, a genética, da pessoa. Por exemplo, ela herdou da família. Tem pessoas da família que está vivendo em depressão. Ela acaba entrando, ela cria, é uma questão genética, ok? Então ela herda, ela vai herdar da família, Ela tem um DNA que a sua família também tem. O vô, a avó, o tio já tem depressão, tem pessoas que é a família toda. Outra coisa, é bioquímica cerebral. O que eu quero dizer isso? Falta no cérebro uma substância química, ou substâncias químicas. O que é? Então, a pessoa, nessa situação, quando falta essa substância, é necessário tomar um remédio, um remedinho. Aí você vai lá no psiquiatra, ele vai te dar um remedinho, isso aqui é para te trazer, fortalecer, vai te trazer uma química nova e tal. Aí você toma certinho, aí você volta normal. Ok? Então, esse remédio vai produzir essa substância que falta no seu cérebro. Não, vou tomar esse remédio não, tal, isso é aquela guerra, Não, talvez só você tomar, resolve. Como eu falei, começa, daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco você já está bem melhor. E eu tenho a questão, as causas da depressão. Eu falei genética, bioquímica cerebral, eventos que acontecem, eventos vitais. Como é isso? Esses eventos vitais. Por exemplo, é muito sério, parece que é brincadeira, mas é muito sério. Uma pessoa que ela termina um relacionamento amoroso, talvez um relacionamento que não durou muito tempo, poucos meses, já foi suficiente para ela entrar num declínio,
emocional, aí ela entra numa depressão. Tem pessoas que não entram só na crise depressiva, não, fica ali só uma semana chorando, lamentando. Não, tem pessoas que entram numa depressão mesmo, depressão, sabe? Eu queria assim, a gente parar, nós já passamos 30 minutos, e nós vamos vamos continuar essa live. Então, porque nós queremos fechar essa live hoje, na quinta, mas também na próxima quinta nós vamos fechar com esse restante que eu vou falar, ok? Então, nós paramos aqui, falamos sobre essas causas, né? E nós vamos continuar, e agora eu vou falar sobre alguns sintomas de uma pessoa depressiva, ok? Então, beleza, então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você que está me ouvindo, se você tiver alguma pergunta, você pode perguntar, que a gente vai responder na quinta-feira, né, na próxima quinta, e nós vamos continuar esse assunto, lidando com a depressão. Espero que você tenha entendido até aqui. Se tiver alguma dúvida, ficou alguma dúvida no ar, manda para mim a mensaginha, e aí a gente vai responder, tá bom? Tentar resolver. Eu não sou nenhum profissional, eu sou pastor, mas sou um pastor que leio, que gosto da leitura, e eu tenho lido sobre esse assunto, ok? Vamos orar. Pai, eu sei que pessoas que estão me ouvindo, talvez tudo que eu falei trouxe uma luz ao coração dela. Talvez ela entendeu sobre a linha invisível, ela entendeu sobre a crise depressiva, é diferente de uma depressão, de uma tristeza, mas, Senhor Deus, somente o Senhor pode ajudar de uma forma poderosa. Deus, eu falei sobre Elias, sobre Davi, sobre Jesus. Jesus teve tristeza, Davi entrou, eu creio que ele entrou numa depressão muito profunda, né? Uma situação que ele entrou, e Elias entrou nessa crise, porque era um homem cheio do Espírito, um homem cheio, mas também passou por uma crise depressiva. Eu e cada um que está ouvindo, que está me assistindo, eu sei que cada um de nós também não estamos longe disto, podemos até passar por isso, mas nós cremos que o Senhor vai nos ajudar e nos orientar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, até a quinta-feira que vem, e aí nós vamos estar fechando e terminando as nossas lives, tá? Foi um prazer estar com vocês, que Deus abençoe. Amém? Um grande abraço, tchau.